Graças e paz, irmãos. Evangelista Antônio Marcos, mais uma vez passando para o momento de meditação na Santa Palavra de Deus. Já estendendo aqui o convite, você que está neste momento me ouvindo e também nos assistindo a meditarmos na Santa Palavra de Deus nesta noite. Queridos, a palavra desta noite, ela se encontra aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 8, bendito seja o nome do Senhor Jesus, onde está escrito desta forma: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Louvado seja Deus. Seguindo a leitura, queridos, versículo 11: E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Louvado seja Deus. Senhor, nós te damos graça por tua santa e poderosa palavra, rogando que o Senhor nos esclareça, que o teu Espírito nos ensine sobre esta verdade, que o Senhor nos concede a graça de desfrutarmos esta noite, verdade esta que está sendo agora compartilhada, Senhor, e muitos neste momento já se encontram de posse desta verdade, da tua santa e poderosa palavra. Por isso eu te peço que o Senhor nos ilumine, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê o discernimento, que o Senhor nos dê a graça de compreendermos e aceitarmos de coração tudo aquilo que o Senhor nos fala nesta noite, mediante esta palavra. E que cada vida, Senhor, que dê crédito a esta palavra, seja abençoada de maneira
poderosa, em nome de Jesus. Isso eu te peço, Pai, e assim te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos amados, nós temos aqui um texto lido, texto este que nos fala do profeta Elias, no Monte Horebe, que é um Monte Sinai, este Monte Santo, sagrado, onde Deus, nos dias de Moisés, marcaram um encontro com o seu povo naquele lugar, e ali Deus concedeu a lei ao seu povo. E Elias se encontra neste lugar, e eu quero chamar a sua atenção, não só você, mas tanto eu que estou aqui nesse momento meditando nesta palavra, a vermos que nem todas as vezes, que trilhamos caminhos que parecem, ser da vontade de Deus aos nossos olhos, nem todas as vezes os caminhos que nós escolhemos ou as atitudes que nós tomamos agradam a Deus ou são da vontade de Deus. Elias venceu os falsos profetas, e depois que ele triunfou, depois que Deus o usou poderosamente nos dias do rei Acabe, eliminando os falsos profetas, e aí então a Bíblia diz que quando Jezabel, esposa de Acabe, tomou conhecimento do que ele tinha feito, do que Deus tinha feito através de Elias, pondo fim aos falsos ensinos, ao engano, à mentira, eliminando do meio do povo de Deus os falsos profetas que enganavam o povo de Deus e que levavam o povo de Deus para longe da verdade e da palavra do Senhor. Depois desta vitória, Jezabel não ficou nada satisfeita, irmãos, e ela ameaçou matar Elias, esse servo de Deus, a quem Deus usara de maneira poderosa nos seus dias. Louvado seja Deus. E mediante esta ameaça, Elias tomou uma decisão. E nesta noite a palavra, ela está dirigida para todos aqueles, que têm um chamado da parte de Deus e que reconhece que tem um ministério profético, que receberam de Deus um chamado para servir a Deus, nunca se esquecendo que somos apenas servos, e que esta palavra nunca fuja ao nosso coração. Então vamos entender uma coisa: tudo estava bem, Deus usou poderosamente, Elias está no campo de batalha, está vencendo, está triunfando com a bênção do Senhor, mas de repente a Bíblia diz que ele foi ameaçado. Diante dessas ameaças de Jezabel, Elias resolveu fugir para uma caverna. Louvado seja Deus. Eu quero trazer vocês aqui para alguns pontos dentro da Bíblia. No versículo 4 do capítulo 19, que está intitulado Jezabel ameaça Elias. Diante dessas ameaças, diante dessa pressão, o que é que ele resolve? E ele se foi ao deserto. Olha bem, e ele se foi ao deserto. Diante da pressão, diante das ameaças, o profeta, ele pega um caminho, e esse caminho o leva ao deserto. Mas a Bíblia não vai dizer aqui nesse texto
A Bíblia não fala sobre isso, sobre Elias ter ouvido a voz de Deus, como ouviu lá no capítulo 18, quando Deus disse que ia fazer chover. Não, Elias não ouviu a voz de Deus dizendo vá para o deserto ou vá para o Monte Sinai. Elias não ouviu essa voz, mas a pressão era grande, e tudo dá a entender que ele teve receio, e para salvar a sua própria vida, ele fugiu. E um lugar já estava na mente de Elias: vou para o Monte Sinai, vou para o Monte Santo, para o Monte de Deus. Aleluia. E eu quero te dizer, irmão, que tem caminhos e às vezes tem desertos que a gente trilha e vive ou passa por esse deserto por causa das nossas escolhas. E quantas vezes aquilo que estava fluindo deixa de fluir por causa de nossas escolhas. Louvado seja Deus. Em vez de recorrer a Deus, em vez de pedir a orientação de Deus, de buscar nele a ajuda, a direção, Elias tomou uma decisão, sem ouvir a voz do Senhor e sem consultá-lo. Apressadamente ele resolve sair do campo de batalha, e tudo dá a entender que é por uma boa causa, é para que ele não morra, é para que ele não seja morto. Você está entendendo? Louvado seja Deus. E quando ele resolve sair do campo de batalha por causa das ameaças, de Jezabel, ele pega um caminho deserto. A Bíblia vai dizer que nessa caminhada que Elias vai fazer até o Monte Sinai, ele vai passar pelo deserto. Glória a Deus. Aleluias. E a Bíblia vai dizer, aleluia, ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, olha só, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E a Bíblia vai dizer no versículo 5, que neste deserto, nesta caminhada, nesse momento difícil, nesse momento de pressão, Elias pede a morte, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. A situação do profeta. Mas Deus sempre presente. Você está entendendo? Elias queria chegar ao Monte Sinai. Tinha uma caminhada, era o desejo dele. Não era a vontade de Deus que ele fosse naquela direção. A vontade de Deus é que ele continuasse lá, no campo de batalha, refugiado nele, no Todo-Poderoso. Mas aí ele resolve ir para o Monte Sinai, e teve dificuldades para chegar lá. Uma tristeza profunda toma conta de Elias, a ponto dele desejar, de pedir a Deus que o leve. Ele até diz: não sou melhor do que meus pais. Sinal de depressão. E nesse estado, que a Bíblia fala que o profeta se encontrava, Deus não desampara, irmão. Deus cuida. Eu fico observando a bondade e a misericórdia de Deus e a paciência do Senhor, cuidando de Elias, alimentando Elias e ajudando Elias a chegar no lugar que Elias quer. Você está entendendo? No lugar que ele escolheu estar, porque ele acha que aquele é o lugar que ele deve estar, e ali ele vai agradar a Deus. Não sei se você está me entendendo. E mesmo assim, Deus, conhecendo o coração de Elias, o destino do profeta, o seu objetivo, Deus o ajuda.
porque foi escolha dele. Ele decidiu aquilo no seu coração, e ele põe em prática, e ele segue, e tem as dificuldades, mas Deus está ajudando. Na hora que ele precisou de ajuda, Deus estava presente. No deserto, Deus está presente. Não vai te faltar água, não vai te faltar pão. Em meio a essas dificuldades, não vai faltar o amor de Deus, o cuidado de Deus para contigo. Aleluia! Porque o Senhor não desampara os seus. Aleluia! Então, meu querido irmão, eu fico observando, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, primeiro ponto, Elias pegou um caminho que foi escolha dele. Ele deseja chegar ao Monte Sinai. Louvado seja Deus. Quando ele toma essa decisão, ele encontra a terra seca, sua alma está aflita, uma tristeza profunda toma o seu coração. Mas mesmo assim, Deus ajudou Elias a vencer o deserto, a vencer o desânimo, a vencer o cansaço e a chegar aonde ele queria, que era o Monte Sinai. Por isso a Bíblia diz, a partir do versículo 8, a gente leu aqui, que depois que ele comeu e bebeu, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, olha só, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Diga aí. Deus põe o homem de pé, pôs o profeta de pé, alimentou o profeta, pão, água, pôs ele de pé, e a comida que Deus deu ao profeta, foi com essa comida que ele caminhou 320 quilômetros, irmãos, mais ou menos, até o Monte Sinai, a distância. A Bíblia diz que Elias jejuou 40 dias e 40 noites. Louvado seja Deus. Diga aí, olha o que diz o versículo 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, pão e água, viu, irmão? Profeta. Palavra, poder, aleluia. Está entendendo o mistério? Pão e água. Caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao monte de Deus. E ele chegou. É o que a Bíblia mostra, né? Que Elias chegou aonde ele queria. O monte de Deus, Monte Santo, Monte Sagrado. Quantos eventos gloriosos não ocorreram no Monte Sinai? Louvado seja Deus. Que a Bíblia relata, que está escrito na Bíblia, né, irmãos? Glória a Deus. Muitos, são muitos. E era lá que Elias queria estar, na presença de Deus. E aí Elias chega, diz a Bíblia, no versículo 10, que a resposta, quando ele chega, né, versículo 9, perdão, e ali entrou numa caverna. Quando ele chega no monte, ele entra numa caverna e passou a noite ali. Profeta, fugindo da pressão, fugindo das ameaças e se escondendo numa caverna. Que tipo de caverna é essa, irmão? É aquela caverna santa no Monte Santo, né? Sabe? Aleluia. Não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo. Tem hora que a gente fica tão acomodado na presença de Deus, né, irmão? Parece até que nem existe mais obra. Oh, glória, aleluia. Mas lindo é o Senhor, que cuida de nós, dos seus santos, dos seus servos, sempre nos iluminando quando nos é necessário. Quando é necessário termos a luz, a direção daquilo que tem que ser feito, então Deus fala conosco.
e o Espírito Santo clareia a nossa mente para a vontade de Deus. Aleluia! Ele está quietinho no Monte Sinai, chegou onde ele queria, e a Bíblia diz no versículo 9, que ele entrou nessa caverna e ali passou a noite, e eis que a palavra do Senhor, né, veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Está dando para tu entender isso aí, irmão? O que tu fazes aqui, Elias? Vamos entender. Se Deus está perguntando a Elias o que ele está fazendo lá no Monte Sinai, é porque lá não era onde Deus queria que Elias se encontrasse, mas aquele era o lugar que Elias desejava estar. Sim, ele estava seguro na presença de Deus, ele estava desfrutando da presença, do relacionamento com o Todo-Poderoso, ouvindo a sua voz, bendito seja Deus, mas estava longe da missão que Deus lhe confiou. Ei, a missão, ela não acabou, ela não terminou, a obra continua, bendito seja Deus. Há muita coisa a ser feita, mas o profeta estava sem direção, e ele chega, e quando ele ouve a voz de Deus, Deus pergunta para ele: o que você faz aqui, Elias? Olha, quero que você guarde isso nesta noite. Elias pensou que a obra tinha acabado de certa forma, ou que tudo ia terminar como se encontrou quando ele fugiu com as ameaças de Jezabel, porque Jezabel disse que ia matá-lo. Então é como se eu pensasse que ali era o fim, mas não é o fim. Deus tinha projetos, Deus tinha planos, e Elias fazia parte desses projetos de Deus, e Deus precisava dele no campo missionário. Deus precisava dele fora da caverna. Por isso Deus falou com Elias mansamente, de forma delicada: o que tu fazes aqui, Elias? E a Bíblia vai dizer que Elias respondeu o motivo pelo qual ele se encontrava lá. Ele vai dizer, glória a Deus, o versículo 11, o 13 diz assim: sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa era a voz de Deus. Deus não quer você na caverna não, meu irmão, tá? Deus quer os seus profetas de novo no campo missionário, proclamando a sua palavra no poder e virtude do Espírito, com autoridade e poder em nome de Jesus. Esta é uma palavra para os servos e servas do Senhor, que têm um compromisso com Ele e a sua obra. É hora de sair da caverna, irmão. É hora de voltar para o centro da vontade de Deus. É hora de deixar novamente Deus guiar nossos passos. Aleluia, aleluia. E aí Deus pergunta: o que você faz aqui, rapaz? Esse não é o seu lugar. O lugar certo é aquele lugar que Deus escolheu para você, para usar você ali, para fazer através de você ali. Esse é o lugar certo.
E Ele vai te usar. Louvado seja Deus. Então Deus arranca o profeta da caverna para que a obra continue. Tem muitas pessoas que estão neste momento depressivas. Pelo que Deus nos mostra nesta palavra, outras pessoas têm almejado até a morte. E Deus está dizendo para você hoje: vou renovar a tua fé, a tua esperança. E a partir desta noite vou soprar sobre ti esta palavra profética para a tua vida, uma unção de renovo. Deus vai te pôr de pé e vai novamente te direcionar, como Ele direcionou Elias, para a sua vontade, para a realização da sua obra, para que aquilo que Ele deseja se cumpra conforme a sua vontade. Não te preocupa, a obra não acabou. Deus vai curar, Deus vai sarar, Deus vai renovar. E assim como Ele pôs de pé Elias, Ele vai te pôr de pé também. E assim como Ele ajudou Elias a concluir a boa obra, Ele vai te ajudar também. Bendito seja Deus. Então foi esta palavra. E eu encerro aqui no versículo, né, irmãos, de número 16. Olha bem, também 15 e 16, 2 versículos final. E o Senhor lhe disse, depois que Ele explicou porque estava lá: vai, volta pelo teu caminho. Olha como o caminho não era caminho de Deus. Deus disse: volta pelo teu caminho. Sabe o que Deus estava dizendo naquele momento, irmão? Volta pelo caminho que tu escolheste. Volta para onde eu te coloquei, o lugar que eu preparei para ti. Aleluia. Volta, porque naquele lugar ainda tem muitas coisas a ser feitas. Bendito seja o nome do Senhor. Quem diz: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, viu? Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Geu, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha quanta coisa eu tinha para fazer, irmão. Ainda tinha muito trabalho para o profeta. Bendito seja Deus. E aí Deus arranca o profeta da caverna. Eu quero deixar esses pontos com você hoje. Primeiro, o deserto é porque o deserto, a tristeza, né? O sofrimento nesse caminho é porque você escolheu trilhar um caminho sem buscar a orientação de Deus. Escolheu seguir um caminho sem ter nele a aprovação do Senhor. E esse caminho te levou para uma caverna, para longe daquilo que Deus confiou a você. Então presta bem atenção no que ele diz. Elias pediu a morte nessa caminhada, porque estava trilhando seus próprios caminhos. Então volta para o centro da vontade de Deus. Ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor e segue a orientação de Deus, e tudo irá bem. Dos inimigos quem cuida é o Senhor. Se Deus te enviou, se Deus te mandou, Ele é contigo, Ele te guardará. Envergonhados serão todos aqueles que se levantarem contra ti, porque vão se levantar contra o Senhor que te enviou nesta missão. Então Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso comandante, o nosso general. Então volta, querido. Sai desse deserto, né? Sai dessa caverna. Aceita hoje. Para meditar e reconheça que precisamos voltar, né? Precisamos voltar a fazer a obra de Deus.
Precisamos continuar a obra de Deus. Há muita coisa para ser feita. Por isso eu oro ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos ajude. Que assim como o Senhor falou com Elias, fale com os teus servos nesse tempo presente. E assim como o Senhor iluminou a mente e o coração de Elias e o ajudou a continuar, que o Senhor também seja conosco e assim seja em nossas vidas nesse tempo presente, para que a tua vontade seja feita, e somente a tua vontade, e assim seja envergonhado os inimigos de Deus, e cresça a tua igreja na graça e no conhecimento do Senhor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Queridos irmãos, fica com esta palavra, medita nestas coisas, e se Deus nos permitir, na próxima semana, estaremos de volta, assim que possível, com mais, aleluia, um momento da palavra de Deus. Barulho aqui, carro aqui, né, irmão, passando de frente, que é aberto. Peço que os irmãos me perdoem, mas o espaço aqui é aberto, por isso esse barulho todo, né? Mas eu creio que aquilo que era para ser entregue já foi entregue, e o que era para ser falado já foi falado. Então, Deus está contigo, nós não estamos só. Que Deus nos livre do medo, que Deus nos livre da caverna, que Deus nos dê saúde, ousadia e coragem, muita sabedoria e graça, para continuarmos no ID de Jesus, fazendo assim a sua vontade. Amém, querido? Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que o rosto do Senhor resplandeça sobre nós a cada dia. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Até a próxima, meus filhos. Fiquem na paz de Cristo.